Olá, bom dia, segundo ano enfermagem. Damos aí continuidade na nossa disciplina de semiologia e semiotécnica e hoje a gente vai conversar um pouquinho sobre banho no leito, que é um dos procedimentos muito importante aí para quem está trabalhando em hospitais, porque muitos pacientes são acamados, mas não somente em hospitais, né? Não somente nas unidades de saúde, mas como também a domicílio. Temos muitos pacientes idosos sendo tratados em home care pelos profissionais da enfermagem. Então, o banho no leito é uma atribuição da equipe de enfermagem. Então, pessoal, agora a gente vai falar um pouquinho aqui sobre os conceitos de higiene, sobre alguns aspectos que vai envolver a higiene corporal e a importância dessa higiene corporal. Pessoal, higiene é o conjunto de hábitos que a gente deve ter para a gente conseguir o bem-estar e a saúde das pessoas. Ou seja, um conjunto de técnicas, habilidades que nós vamos prevenir a doença nas pessoas, tá? Muito conhecido também como asseio, limpeza, a gente tem todo esse conceito aí também, tá bom? Pessoal, a higiene corporal, ela vai envolver não somente o corpo, mas ela vai envolver aí a parte oral também, né? A nossa boca, a higiene da boca, o banho, onde vai envolver toda essa água, né? Ela vai fazer essa limpeza do corpo todo. A higiene íntima também, a lavagem do nosso cabelo, que é muito importante para não criar seborreia, né? A higiene das mãos, higiene do nosso rosto. Então, a higiene corporal vai envolver todos esses aspectos, ok? Pessoal, a importância da higiene corporal é exatamente isso: prevenir as doenças, né? Prevenir problemas como vermes, escabiose, pediculose, infecções da pele. Então, a gente tem esse objetivo aí principal. E no paciente, isso é fundamental. Por quê? Porque o paciente está internado, ele está dentro de um hospital, então ele vai necessitar de cuidados de enfermagem. E como eu falei, um dos cuidados básicos de enfermagem aí é realmente exercer o banho no leito. Então, pessoal, aqui nós temos alguns fatores que podem influenciar a prática de higiene. Por exemplo, as práticas sociais, a cultura, os hábitos. A gente sabe que a prática de higiene ela foi evoluindo de acordo com os séculos, né? Antigamente as pessoas não tinham esse hábito, não tinham essa cultura de estar tomando banho, higienizando as mãos. E isso só foi de alguns séculos para cá, né? Então é algo bem novo. A condição socioeconômica, né, que aí a gente vê a questão das limitações, das adaptações, questão do próprio conhecimento, né, você ter o conhecimento, saber a importância de higienizar as mãos, por que é importante a gente tomar um banho, né, por que tudo isso? Então, o conhecimento é fundamental, as preferências pessoais e a condição física e mental. Pessoal, eu coloquei esse slide abordando aí um pouco sobre a doença, hospitalização e práticas de higiene, tá? Existem alguns fatores que podem influenciar o indivíduo a ter esse autocuidado. Primeiro, em relação à idade, né? A gente sabe que pacientes mais idosos, eles não vão conseguir ter esse autocuidado sozinhos, né? Então, eles sempre vão precisar aí de um cuidador, de uma pessoa que o ajude a realizar o autocuidado. E aí nós temos algumas limitações. Nós temos a percepção da necessidade do paciente, dele perceber realmente, entender a importância de tomar um banho, a importância de estar higienizando as mãos, né? A diminuição da tolerância para a atividade, a questão da fadiga, a redução da força muscular, capacidade que ele pode não ter de equilibrar, de ficar em pé ou ficar sentado, que é claro que vai depender muito dessa limitação dele e vai depender também da idade do paciente, né? Como eu tinha falado. Questão da própria coordenação motora e da visão aí mais reduzida também. Então, todos esses fatores aí, eles são limitantes para que o paciente realmente faça a higienização de forma correta. Então, é muito importante que a gente evite os problemas pela falta de higiene, como, por exemplo, os odores desagradáveis, as unhas encravadas, formação de placas, né, dentro da mucosa oral, tártaro, gengivite, língua saburrosa, aquela língua toda suja.
caspa na região do couro cabeludo. Então, pessoal, todos esses problemas aí são ocasionados por falta de higienização. Então, a gente deve ter essa higienização também com o paciente. Então, nós temos alguns tipos de banho, né? Nós vamos ter aí o banho de imersão. O que é o banho de imersão? É o banho de banheira, tá? Banho de ablução é colocar pequenas porções de água no corpo do paciente. Você vai colocando assim com a gaze, por exemplo. Banho completo no leito, que é o foco da aula de hoje, tá certo? Mas só para explicar aqui de forma geral para vocês, que a gente tem esse banho que ele é administrado em pacientes que estão totalmente dependentes de cuidados de enfermagem. São aqueles pacientes acamados, são aqueles pacientes de UTI. Então, a gente faz aí o banho no leito. Banho também aí de aspersão, tá? Aspersão é o banho de chuveiro. É aquele paciente que consegue realizar o seu autocuidado. Por exemplo, ele está numa enfermaria no qual ele é acessível, né? Lá tem banheiro, ele consegue realizar o banho. Banho de parcialmente ou no leito, a gente vai banhar algumas regiões que vão causar desconforto, tá certo? Então, por exemplo, banhar somente os braços, banhar somente as pernas. Então, é um banho parcialmente no leito. Geralmente a gente não aconselha, não. Geralmente é o banho no leito completo mesmo. Banho a seco, né? São algumas compressas de algodão umedecidas com solução de limpeza, mas que a gente não realiza enxágue, tá certo? Vamos conhecer agora os princípios básicos para a higienização do paciente. Primeiro princípio, manter a proteção contra a contaminação, tá? Isso é fundamental. Por quê? Porque a gente quer reduzir a infecção hospitalar, né? Aquela infecção que é adquirida aí no ambiente de saúde. Então, já que a gente não quer também a infecção cruzada, ou seja, aquela infecção que ela é transmitida de paciente para paciente. Então, o primeiro princípio é manter a proteção contra a contaminação. Então, a gente vai iniciar a higiene do ambiente, do local menos contaminado para o mais contaminado, certo? Então, o paciente, por exemplo, paciente com evacuação no leito, né? O que a gente deve fazer? Retirar as fraldas, limpar ele, né? Realizar esse banho no leito, tá bom? Antes de começar a higiene corporal. Então, a gente deve primeiro limpar o paciente. Lembrando, pessoal, que deve se trocar de luvas, tá certo? Luva de procedimento pode ser utilizada para limpar o paciente. Outro ponto específico é não colocar roupa suja no chão, jamais, tá certo? Existe o rampé, tá? Que é essa figurazinha que eu coloquei aqui na aula, que é justamente onde a gente coloca as roupas sujas, tá bom? E outro ponto também é encaminhar essa roupa suja para o expurgo, né? Para o local aí onde ela vai ser lavada e esterilizada para ser usada novamente. Se for uma roupa que não seja descartável, né? Uma roupa aí de tecido, que geralmente é de tecido. Então, pessoal, continuando aqui os princípios básicos de higiene, nós temos aí um outro princípio, né, o segundo, é conservar a energia do paciente, né? Ou seja, a gente vai organizar todo o material que a gente vai estar utilizando para estar realizando aí o banho no leito, fechar todas as janelas, as portas, para realmente trazer essa privacidade, tá? Usar uma águazinha morna, isso é muito importante. Manter o paciente assim coberto. Se você vai higienizar a parte íntima, você deixa só a parte íntima, né? Para poder você fazer a higiene. O restante você mantém coberto, tá bom? Não demorar na realização dos procedimentos, tá? Para não cansar, não estressar, fadigar o paciente, tá bom? Então, isso é muito importante. Outro ponto é favorecer a privacidade. Por isso que a gente orienta o uso de biombos nas enfermarias. Então, essa foto ela vai representar aí o uso do biombo, onde ele vai separar um paciente do outro e vai trazer essa privacidade. Se puder, colocar um aviso na porta, fechar a porta, trancar, se possível, né? Permitir, se o paciente conseguir fazer o seu autocuidado, né? Permitir que ele faça a sua higiene íntima, tá bom? Mas se ele não conseguir, a gente deve auxiliar, né? Deve ajudar ele a realizar essa higiene íntima também. E
O outro ponto é dar conforto físico e psicológico, né? Explicar, orientar de como é que vai ser o procedimento, chegar, dar um bom dia, boa tarde, boa noite. Geralmente os banhos no leito, eles são feitos pela manhã, certo? E aí você se apresenta, fala seu nome, diz que vai auxiliar ele a fazer o banho no leito, tá bom? Pergunta, pessoal, se ele já tem evacuado, se ele já fez xixi, já fez cocô antes de iniciar o banho, né? Estimular a participação dele, se ele for um paciente que ele consiga realizar esse autocuidado, estimular a participação dele para ajudar, né, ao profissional a realizar o banho no leito, tá certo? E não deixar ele sozinho, desamparado, descoberto, tá bom? Então, ter todos esses cuidados é fundamental. Pessoal, todo procedimento ele deve ser registrado no prontuário do paciente, né? Então, dentro da evolução, você vai aí estar registrando todo o cuidado de enfermagem que você vai estar realizando nele, né? Um ponto muito importante é a gente inspecionar a pele. Não é somente fazer o banho e pronto, não. A gente deve inspecionar, observar como é que está essa pele, se tem alguma lesão, se tem alguma ferida, né? Como é que está o estado de circulação sanguínea dele, é muito importante. A questão de dor, e escutar o paciente, às vezes ele sente uma dor, né? E fala, então a gente deve escutar ele também. Observar esse autocuidado dele, se realmente é um paciente que tem condições de realizar sozinho esse autocuidado ou ele precisa de algum suporte, de alguma ajuda, né? E documentar, fazer o registro de todas essas observações e dos cuidados que são prestados nesse paciente. Então, a gente vai registrar aí no prontuário dele, tá certo? Na evolução de enfermagem. Então, como eu falei, o banho no leito é uma técnica de higienização corporal para pacientes acamados e impossibilitados de se locomover. Então, nós temos aí pacientes de UTI, por exemplo, né? Com pacientes totalmente acamados. Temos também pacientes nos domicílios e também alguns pacientes nas enfermarias, tá? Então, aproveitar esse momento do banho no leito para dar essa inspeção geral na pele, ver como é que está essa integridade cutânea da pele, fazer essa inspeção de forma geral, tá bom? E aí, quem é responsável para estar realizando esse banho no leito? O enfermeiro, o técnico de enfermagem, tá bom? E, pessoal, só que tem algumas contraindicações, né? Pacientes instáveis ou sob orientação médica, não deve ser realizado o banho no leito, tá bom? Então, a gente deve avaliar também esse aspecto. Então, o banho no leito, ele tem alguns objetivos que a gente precisa conhecer, né? O objetivo principal é proporcionar conforto, segurança, higienização, né, para o paciente, tá bom? Melhorar a sua autoimagem. Por quê? Porque o banho no leito ele vai promover aí o relaxamento, o sentimento de bem-estar, vai reduzir os odores corporais, vai estimular a circulação sanguínea devido aí ao contato, por exemplo, com a água morna, tá? Durante a massagem corporal, durante a fricção, né, de algumas compressas na pele. Então, tudo isso aí faz parte dos cuidados de enfermagem. E aí, pessoal, nós temos aqui os materiais importantes, né, necessários para estar realizando o banho no leito. Então, vamos precisar aí de jarro com água morna, bacia e algodão, roupa de uso pessoal, material para higiene oral, que pode ser aí uma pasta de dente ou pode ser uma solução bucal, luvas de procedimento, toalhas, sabonete líquido do paciente, né, se for o caso, o barrim, comadre ou papagaio, tá? A comadre, nessa foto, vocês estão vendo, ele vai servir, é um tipo de recipiente, né, que é utilizado para eliminações intestinais e urinárias, então o paciente ele pode tanto fazer cocô ou xixi na comadre, e o papagaio também, se necessário, né? O paciente vai só fazer xixi, por exemplo, né? As eliminações urinárias. Então, a gente pode estar usando o papagaio também, tá bom? O biombo, tá? Muito importante, eu coloquei aqui, se necessário, porque vai depender, né? Tem pacientes que ficam sozinhos no quarto, e aí não é necessário o biombo. Já quando ele compartilha, né, o apartamento, o leito com outras pessoas, outros pacientes, a gente deve sim utilizar o biombo para isso, tá bom? Para poder trazer a privacidade para ele. E o álcool a 70% também é importante.
Explicar aqui para vocês como é que a gente vai realizar esse banho no leito, né? Essa parte bem mais teórica. Vou estar mandando um vídeo também no YouTube para que vocês possam estar assistindo e vendo aí como é que é essa prática, tá? Primeiro ponto é a gente observar a temperatura da água, a temperatura do paciente, se tem um ambiente ventilado, né? Para que realmente ele se sinta seguro, confortável. E eu ver também essa questão da privacidade, né? A questão do uso do biombo. Lavar as mãos, viu, gente? Providenciar o material necessário, que todo esse material que a gente conversou, levar o material para o quarto e colocar em ordem, né? Em cima da mesa, tá? Da bancada, o material que a gente vai utilizando. Então, continuando, né? Nós vamos estar explicando ao paciente o que é que vai ser feito. Vestir também os aventais, calçar as luvas de proteção e vão ser utilizadas 2 bacias, tá? Uma para molhar o algodãozinho com água e sabão para passar no corpo do paciente e outra bacia para poder fazer o enxágue, tá certo? Somente com a água. Então, pessoal, a gente deve realizar o banho no leito de acordo com a sequência lógica, tá? Então, nós vamos fazer aí cabelos, o rosto é somente com água, a gente não usa sabão de forma alguma, tá? No rosto do paciente. Região dos olhos, região ocular, de dentro para fora, tá? Então, é de dentro para fora. As orelhas, pescoço, braço, mão. A mão é do punho em direção ao cotovelo e depois do punho em direção à axila, ou seja, da região menos contaminada para mais contaminada. Aí, em seguida, vem tórax, abdômen, pernas e pés. Então, do tornozelo ao joelho e do joelho à virilha. E, por último, os órgãos genitais, tá? O genital e o períneo. Aí que a gente vai realmente estar usando aí água e sabão. A gente vai lavar e enxaguar os genitais e o períneo com uma nova compressa. Então, a gente pega aí uma nova compressa ou até mesmo algodão, que pode ser utilizado se a gente não tiver gaze, né? Porque às vezes a gaze ela é muito áspera. Então, às vezes a gente usa o algodão mesmo, com auxílio da própria comadre, tá? Então, a gente deixa escorrer a água para poder lavar, colocando a comadre embaixo do paciente, próximo ali à região do genital. Preservar a intimidade, como eu falei, tá certo? Descobrindo apenas as partes a serem lavadas. E, se em condições, solicitar ao cliente que ele mesmo realize a higiene dele das partes íntimas. Isso se ele conseguir realizar o autocuidado. Se não, o técnico de enfermagem realiza. Lembrando que temos que estar de luvas, tá, pessoal? Sempre luvas de procedimento. Hidratar o dorso, tá? E aí a gente pode estar utilizando algum hidratante específico, ou então algum hidratante para a pele mesmo do paciente. E aí geralmente a gente pede à família para poder trazer, tá? Porque às vezes não tem no próprio hospital. Então a gente hidrata, né, os pés, as mãos, o dorso, os pontos de apoio, tá? No caso o cotovelo também é importante. Então, guardar o material utilizado, né? Recolher a roupa usada, colocar no rampé, tá? Que esse procedimento é para ser feito. Retirar as luvas e os aventais e, por último, higienizar as mãos por fim do procedimento. O profissional deve sim higienizar as mãos. E aí, meninos, eu coloquei aqui para vocês uma observação muito importante. Eu falei que durante os cuidados de enfermagem, a gente deve observar a pele do paciente. Como é que está esse aspecto? Tem alguma lesão? Tem algum eritema? Alguma placa avermelhada? Tem alguma alergia? Então, a gente deve fazer essa observação. Se tiver alguma intercorrência, chamar o enfermeiro do plantão, certo? E registrar tudo na evolução de enfermagem do paciente. Então, a gente coloca, paciente apresentou alergia, paciente tem placas avermelhadas no corpo. Então, a gente faz todo esse registro, observando sempre que o cuidado foi efetuado e anotar, registrar. Paciente foi realizado banho no leito no horário tal. Então, a gente registra tudo isso e qualquer outra condição que ele possa apresentar também a gente faz o registro. E aí, pessoal, nós temos alguns riscos, né, para o banho no leito. Risco de hipotermia. Então, por isso que é importante, como eu falei no começo da aula, colocar uma água morninha para o paciente, né? A água muito gelada pode baixar mais ainda a temperatura dele. Também risco de instabilidade no padrão pulmonar, risco de dificuldade respiratória, aquele paciente muito debilitado, muito com a doença muito crônica,
né? Então, a gente tem que ter todo o cuidado para que ele não canse, ele não faça muito esforço, né? Tem pacientes que não podem fazer qualquer tipo de algum esforço. Então, a gente tem que ter esse cuidado, tá certo? Na hora de realizar o banho no leito. Risco de queda, né? Principalmente pacientes mais idosos, tá? Então, utilizar uma grade de proteção no leito. E aí a questão também, às vezes, de sair uma sonda, um catéter vascular, um dreno, né? Perda de artefatos. Então, é muito importante a gente ter esse cuidado também para poder preservar a sonda que está instalada, o catéter, algum dreno, tá certo, pessoal? Ter todo esse cuidado de enfermagem que a gente já sabe que deve ter. E aí eu coloquei aqui para vocês algumas recomendações importantes, né? Fazer a interação com o paciente durante o procedimento, tá? É muito importante que quando você chegar, você se identifique, você fale que é técnico de enfermagem, que vai auxiliar ele a realizar o banho no leito. Claro que se ele estiver realmente consciente e orientado, tá? Evitar as mãos frias, tá, pessoal? A questão do toque no corpo. Sempre esquentar a água, como eu falei. Muito cuidado para que a água não entre dentro do ouvido. Às vezes a gente coloca algumas bolinhas de algodão para que realmente evite, né, entrar água no ouvido, porque gera dor, gera otite e várias outras complicações. Né? Paciente for idoso, evitar friccionar muito essa pele, porque a pele vai irritar, né? Vai causar problema. O ideal seria hidratar essa pele posteriormente ao banho, com o uso de algum hidratante, né? Pele muito ressecada. Então, tudo isso são coisas que a gente vai estar observando e vai estar realizando as melhorias durante o banho no leito. E aí, como eu tinha falado já para vocês, né? Não jogar roupa de cama no chão, tá bom? Às vezes a gente quer jogar no chão, não é para jogar. Tem um recipiente apropriado, tem um rampé utilizado para isso, tá? Sempre que possível, se der, realize o banho no leito com duas pessoas, dois técnicos de enfermagem, né? Porque às vezes um precisa virar o paciente de lado, né? Colocar em decúbito lateral, ou direito ou esquerdo, e o outro técnico ele realiza o banho. Então, às vezes o paciente é muito pesado e um técnico só não consegue aguentar o peso. Então, realmente dois é importante nesse processo, tá bom? Já falei da questão de observar a pele, saliência óssea, né? Prevenir as úlceras de pressão. Então, é um momento muito oportuno durante o banho no leito para observar se esse paciente ele tem alguma úlcera de pressão, né? Tem alguma infecção, como é que tá a pele dele, se está rompida, se não tá. Se está com indícios de ter uma úlcera por pressão em estágio 1, onde a pele fica avermelhada, um pouco ressecada. Então, a gente já observa todos esses aspectos e aí comunica alguma alteração ao enfermeiro da própria unidade também. E aí, pessoal, o cuidado perineal, ele deve ser sim realizado, tá? O uso de luvas é fundamental, não se podemos fazer a limpeza do paciente sem o técnico estar devidamente paramentado, tá bom? O uso das luvas de procedimento, então vai estar realizando a limpeza dos genitais externos, né? E região vizinha, região circundante, tá? Por exemplo, o paciente tiver alguma infecção, continência urinária, deve ser observado e sempre realizar a limpeza de cima para baixo, tá? Então, da área menos contaminada para mais contaminada. A menos contaminada é a vagina e a mais contaminada é a região perineal, região do ânus, tá? Nas mulheres, tá? Eu coloquei aqui os cuidados importantes, né? Primeiro ponto, ensaboar os grandes lábios de cima para baixo. Então, da região distal para a região perianal. Sempre fazendo a limpeza e despreza o algodão, depois a gente faz o enxágue, tá? Realizar o mesmo procedimento nos pequenos lábios, então é da região pubiana, né? A região ali onde tem os pelos, até a região perianal também. Ensaboar o meato urinário com movimentos aí circulares, né, região do meato. Enxaguar, secar e retirar a comadre. A comadre tem que ficar embaixo do paciente, tá, gente? Porque na hora que for fazer o enxágue, a água cai diretamente dentro da própria comadre. E o cuidado perineal masculino, tá? A gente vai ensaboar todo o corpo do pênis, de cima para baixo, até também a região perianal, né? O perianal. Retirar o prepúcio, tá? Essa pelezinha aí que recobre a região do pênis e fazendo a limpeza da glande. Às vezes acumula muita bactéria, muita sujeirazinha aí na glande e a gente tem que ter esse cuidado para poder retirar. Realizar também a limpeza do meato uretral, né? Do canal uretral
o local onde sai o xixi, canal da uretra, né, com movimentos circulares. Faz movimentos circulares e despreza também o algodão. Enxague, né, depois seque, retire a comadre, retirar as luvas, tá? E depois sempre tá higienizando as mãos também. O profissional fazer isso. E aí, pessoal, como eu falei, né? Na região masculina, ter o cuidado mesmo de puxar essa pelezinha do prepúcio, né? Fazer a limpeza da glande, do canal uretral com movimentos circulares, limpar também a região do escroto, né? Então, fazer toda essa limpeza, depois partir para a região perianal, tá bom? E aí a gente finaliza a aula de hoje, tá? Hoje a gente falou aí sobre higiene e conforto do paciente, em especial o banho no leito. Eu vou deixar um vídeo disponível para que vocês possam perceber como é que isso ocorre na prática, tá certo? Qualquer dúvida, podem estar falando aí comigo pelo privado do próprio WhatsApp, tá? Tá certo, gente? Pois um abraço a todos vocês, uma ótima semana e até a nossa próxima aula.